Muito bem, irmãos. O assunto que eu trouxe hoje aqui, para nós falarmos, é sobre o crescimento em Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre, eu pedi aos irmãos para abrir as suas Bíblias, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 1 ao 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Nós vamos estudar 2 Pedro, mas antes de falar 2 Pedro, eu vou falar um pouquinho da primeira carta de Pedro, né? Por que Pedro escreveu a primeira carta? A primeira carta de Pedro, quando Pedro escreveu, ele escreveu para a igreja que estava, uma igreja meio dispensa, né? Para um problema que estava, pela perseguição da igreja, logo ali no início, né? Pedro percebeu que a igreja estava perseguida e ele escreveu essa carta para tratar de um problema interno da igreja, né? Um problema ali que a igreja estava enfrentando, né? E a igreja estava muito perseguida, muitos cristãos estavam desanimando da fé, né? Por causa da perseguição, e ele escreveu a primeira carta para animar os irmãos. Então, a primeira carta foi escrita para encorajamento da igreja, né? Pois a igreja estava passando grande posição do mundo, onde as pessoas estavam impressionando os irmãos, né, a abandonar da fé. Muitas pessoas passou por martírios, né, até, né, pessoas cristãos para abandonar a fé, né? Então a igreja estava seguindo uma grande perseguição. E Pedro escreveu a primeira carta. E já a segunda carta de Pedro, que é a que nós vamos ler, Pedro escreveu 2 ou 3 anos mais tarde. Pedro já trabalhava ali outro assunto com a igreja. Qual é o problema que a igreja estava enfrentando? Especialmente o problema dos falsos mestres, falsos profetas, falsos mestres, e Pedro agora, ele escreveu a segunda carta para trabalhar nesse assunto, para encorajar a igreja. Esses ensinos, os ensinos dos falsos mestres estavam levando pessoas a duvidar da fé e levando alguns a se afastar do cristianismo. Então, ele está nos ensinando, através dessa segunda carta, que quanto mais vazios estamos dos ensinamentos de Cristo e de uma vida piedosa, mais nosso comportamento muda para pior. Ele estava trabalhando nesse assunto, porque uma mente bagunçada, cheia de tanto confusão, nos leva a desviar dos caminhos de Deus, né? A gente fica perdido sem saber para onde vai. Até no Apocalipse tem as mensagens, né, lá da grande Babilônia, né, que é confusão, quando tem confusão na mente, que bagunça a mente das pessoas. As pessoas não sabem para onde ir. E Pedro estava muito preocupado, por isso que Pedro escreveu essa segunda carta para encorajar a igreja, né, para tratar com o problema ali interno que está acontecendo, o problema dos falsos mestres e os falsos ensinadores. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo, né, quantas coisas, né, quantas informações estamos recebendo nos nossos dias. Eu digo informações, não informações dos meios de comunicação. Quantas postagens, quantas notícias, mas nem sempre todas elas são o quê? Confiáveis, né? E verdadeira. Quantas más influências em nossa volta, que se não haver uma raiz nos ensinamentos de Cristo, essas coisas poderão nos colocar outros ensinos na nossa mente. Principalmente nesse mundo, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemias, quantas informações, quantos fake news, né, que nós recebemos de notícias falsas, cada dia, né, confundindo aí até as pessoas, os profissionais de saúde, né, os cientistas, e pessoas colocando notícias, cada dia, né, são uma notícia diferente, mas nenhuma delas, a maioria não são confiáveis. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Cada dia uma novela diferente, cada dia um filme diferente, e assim vai. Então, vamos agora para a leitura de
2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Vamos ler lá, e depois eu vou fazer uma aplicação. Eu acho muito interessante essa segunda carta que Pedro escreveu aqui no capítulo 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, e aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento. A palavra conhecimento aqui é interessante, ela aparece várias vezes aqui nesses versos. Pelo completo, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, novamente aqui, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem está essas coisas não estão, que essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque, procedendo assim, não tropeceis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Muito bem, vocês perceberam aqui, que nós falamos aqui, mais ou menos as 8 qualidades aqui, né, que a palavra de Deus fala, que nós deveremos nos desenvolver, né, como cristãos, como filhos de Deus. E a palavra conhecimento foi a mais que apareceu aqui, mais ou menos 5 vezes, né, que apareceu aqui nesses versos. Por exemplo, aqui, ó, vamos agora aplicar aqui os textos. Por exemplo, no capítulo, no verso 1, primeiramente, Pedro faz o quê? Ele se apresenta como apóstolo de Cristo, e depois ele fala, né, para quem que ele está enviando essa carta. Era costume, irmão, por que no Novo Testamento já, por que os apóstolos escreviam as cartas, e eles colocavam primeiro o nome do remetente e o nome do destinatário no começo? Por que fazia isso? Porque era escrito em rolos, e se fosse para que tiver desenrolado todo o rolo para saber quem estava mandando a carta, ia ser muito difícil. Por isso que os apóstolos colocavam primeiramente o remetente e o destinatário, e depois eles prosseguiam, né, falando a mensagem, dando a mensagem para o destinatário, né, que estava mandando a carta. Por isso que era escrito assim, né? E aí, aqui já no verso 2, aparece a palavra, né, graça e paz. Eu vou trabalhar um pouquinho em cima dessa palavra aqui, né? Palavra que pode ser buscada por mim e por você, graça e paz. Note que essa graça e paz interior pode vir, mas há uma ordem para isso. Há uma ordem para isso, irmão, essa graça e paz aqui interior. Nós não recebemos essa graça e paz pela minha posição social, pelo carro novo que eu tenho, pelo aparelho de celular melhor do que o outro que eu tenho. Mas essa graça e paz aqui
Primeiramente, precisamos nos aproximar mais de Cristo. Depois, nós podemos experimentar a graça e paz. Graça e paz é uma saudação aqui que também em todas as cartas de Pedro e de Paulo, ela aparece. Não sei se você já reparou isso. O apóstolo Paulo, todas as 13 cartas que ele escreveu, né, além de Hebreus, né, ele começa com a sua saudação, graça e paz. Então, essa graça e paz aqui, irmãos, ela não vem assim. Nós precisamos ter uma ordem para isso. Nós precisamos buscar mais a Deus, né, com perseverança, com conhecimento, com humildade de coração, para que nós podemos receber essa graça e paz. Ela não vem assim, como as pessoas acham que deve ser, né? Mas nós precisamos o quê? Desenvolver a nossa fé em Deus e buscar Cristo para que nós possamos receber essa graça e paz. Já aqui no verso 3, diz aqui, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas essas coisas, que conduz a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui, né, no verso 3, nos diz que somente o poder de Deus nos conduz a uma vida de piedade e conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Não é um conhecimento de teorias, né, humana, egoísta, mas um conhecimento que vem de Deus. Somente quando nós procuramos buscar esse conhecimento de Deus e da sua palavra, quando nós desbuçamos na palavra de Deus, estudamos profundamente, com humildade, buscando esse conhecimento, que nós iremos obter esse conhecimento aqui de Deus. Há um conhecimento que vem somente de um coração transformado pelo poder de Deus, e nos conduz uma vida de piedade, que nos conduz também a uma vida de piedade. Quando nós procuramos desenvolver a nossa vida, uma vida de piedade, de conhecimento da palavra de Deus, né, esse é o conhecimento aqui que está falando aqui, que nós precisamos, que o crente precisa desenvolver na nossa vida. Eu e você precisamos nos desenvolver. Aqui no final do verso 4, aparece a palavra corrupção e paixão. Não sei como é que está na sua Bíblia aí. Diz aqui, como essas coisas dominam a nossa vida, não é mesmo? Corrupção, paixões mundanas, né? Como nós somos voltados para essas coisas, as paixões mundanas, para a corrupção mundana das coisas do mundo. Se não é uma vida, né, dominada por Cristo, essas coisas vai nos, né, cada dia mais vai tomando a nossa vida. Esses desejos carnais acontecem porque não há uma vida piedosa de conhecimento de Cristo em nós. Quando nós não temos uma vida transformada pela piedade, pelo conhecimento de Cristo, essas coisas, paixões, corrupções, ela vai fazer parte do nosso coração. Interessante que aqui aparece a palavra também, essa palavra aqui, livrando ou escapando. Não sei se na sua Bíblia, como está, escapar ou livrando? A minha está livrando. A maioria das traduções fala livrando, né? Exatamente. A ideia aqui é de uma armadilha, né? Livrando, né? Escapando de uma armadilha. O que quer dizer? Por exemplo, podemos dizer uma arapuca do inimigo. Não sei quantos aqui já viu falar numa arapuca. Vocês conhecem uma arapuca? Porque sabe o que é uma arapuca? Exatamente, irmão Rubens, você conhece, né? Eu também, eu já armei muita arapuca lá no norte. É uma caixa de madeira, né? Você faz uma caixa de madeira e você coloca uma isca e aí você fica lá com a cordinha na mão, esperando lá a presa vir, né? Aí quando vem aquele animalzinho, você fica lá, torcendo, entra. Aí quando ele vem, você puxa aquela cordinha, a presa está presa. É aqui que nos dá, essa palavra aqui nos dá a ideia disso aqui, né? Escapando-nos da corrupção das paixões, né? Do mundo. Dizer, se eu e você vivemos uma vida de conhecimento com Deus, o inimigo vai ficar com a cordinha lá na mão
com arapuca armada, mas ele não vai ter sucesso. Amém, irmãos? Ele não vai ter sucesso, porque se você está com a vida escondida em Cristo, transformada pelo poder de Deus, essas coisas não vão fazer parte da nossa vida. Aqui no verso 7, do capítulo 5, verso 7, nós temos uma matemática de Deus aqui. Por exemplo, veja aqui o que aparece aqui, quantas qualidades que aparecem aqui, por exemplo. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 7, tá? Que foi o que nós lemos. Eu estou só trabalhando em cima disso aqui para nós desenvolver o que foi lido, né? Por exemplo, aqui, ó. Temos uma matemática básica de Deus. Veja o que é interessante, essas qualidades. Por exemplo, fé, virtude, domínio próprio. Essa palavrinha aqui, domínio próprio, hein? É a mesma palavra do fruto do Espírito, né? Eu comparo aqui essas qualidades que Pedro fala aqui como o fruto do Espírito, né? Em Gálatas, né? Capítulo 2, capítulo 5, verso 22 e 23. Mas essa palavrinha aqui, domínio próprio, irmãos, acho que eu e você, nós temos problema com ela, né? Como nós lidamos com ela, nesse domínio próprio, né? Eu acho que não tem um crente, né, que não luta com essa palavrinha, domínio próprio. É uma palavra que nós precisamos realmente possuir nós esse domínio próprio, irmão, que não é fácil. Ela faz parte dos frutos do Espírito. Piedade aparece aqui também, né? Uma vida, nós já falamos da vida piedosa, né? Aqui novamente repete, no capítulo 5, no verso 5 ao verso 7. Perseverança. Essa palavra aqui, perseverança, é uma palavra, todas elas são importantes, mas aqui também é uma palavra importante, porque Jesus falou, se nós não perseverar até o fim, nós não seremos salvos, né? A perseverança é o quê? Permanecer no que nós somos, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós vivamos, né? Permanecer, não desistir. Fraternidade, amor, né? Que é essencial, né? O amor, se não tiver amor, nenhuma dessas qualidades aí será desenvolvida, né? O amor. Essas qualidades são a matemática básica de Deus para mim e você. Quando nós procuramos desenvolver, irmão, essas qualidades aqui, que Pedro fala aqui, realmente nós somos um cristão que estamos já prontos para o reino dos céus, amém? Que nós possamos, eu e você, buscar essas qualidades, mas tem mais aqui ainda, não terminou ainda, tá? Quanto a mais nós conhecemos de Deus, mais de Deus e de Cristo, as coisas do coração enganoso somem, né? E aparece o quê? Essas qualidades. Quando nós procuramos conhecer mais, desenvolver mais o conhecimento de Cristo. No verso 8, nos diz que essas coisas, aqui no verso 8, fala, essas coisas existindo em nós, não nos deixa o quê? Inativo, ou seja, amortecido. O que é a palavra inativo? É uma pessoa que não tem nenhum mínimo de prestígio, de valor. É uma pessoa amortecida, né? Ele não, na igreja, ele não faz nada na igreja, não desenvolve, é um crente amortecido, né? Aqui fala que, quando nós buscamos essas qualidades, nós não seremos inativos, ou seja, amortecido, sem prestígio, ou infrutíferos. Um crente o quê? Sem fruto, né? Nós não vamos dar frutos. Se nós não procurar, irmão, desenvolver essas qualidades, nós vamos ficar a vida inteira um cristão, mas nós não vamos dar frutos. Por isso que nós temos que desenvolver essas qualidades aqui. Já no verso 9 aqui, ó, o verso 9 diz que essas qualidades se essas qualidades não tiver em nós, somos cegos, vendo só o que está perto. Isso aqui é muito perigoso. Por quê? Nós somos crentes míopes, né? Cega espiritualmente. A miopia, né, é uma doença que cega, né? E Pedro está falando aqui que nós somos, se nós não tivermos essas qualidades, nós somos cegos. Olha que terrível, irmãos. Então, portanto, nós precisamos procurar o quê? Nos desenvolver essas qualidades.
eu tenho ainda ali 7 minutos, né? Agora aqui no verso, nós estamos terminando, no verso 10, olha o que diz aí o verso 10. O verso 10 diz o quê? Diz, no verso 10 aqui, ó, diz que nós devemos buscar as coisas de Deus com diligência, para não tropeçarmos em tempo nenhum. Essa palavra aqui, diligência, né? Como que nós poderíamos aplicar aqui na nossa vida, buscar com diligência? Como que você tem que buscar todas essas qualidades com diligência? É você se esforçando mais, né? Por exemplo, assim, tem pessoas que é frio, né? Morno. No sábado, é um desânimo total para ir para a igreja. Durante a semana, aquela correria para ir para o trabalho, você não falta lá no trabalho, né? Se tiver lá em São Paulo, se aqui o dia estiver lá, está 7 horas lá para aplicar o cartão lá, a pessoa está lá. Mas se você é para ir para a igreja, irmãos, se tiver reunião na igreja, é aquela, sabe? Aquele desânimo total. Então, essa diligência aqui que Pedro está falando, é isso aqui, né? A pessoa ter mais um pouco de estresse, ser mais animado, né? Se buscar com mais diligência essas coisas. E no verso 11, nos diz o quê? Só assim será permitida a nossa entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando essas coisas, né, quando eu estiver saciado com essas coisas, eu e você estiver saciado com essas coisas, a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo está garantida, amém, irmãos? Por isso, que nós possamos desenvolver essas qualidades, né, aqui, porque esse é essencial para a vida de um cristão. Se nós não tivermos essas qualidades, nós não teremos essa entrada no reino dos céus garantida. E só para terminar, vamos aqui ver o que Pedro falou, Pedro confirmando, nós ainda temos ali 5 minutinhos, vai aí para frente um pouquinho, o verso 19 ao 21, diz assim, ó, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, faz bem em atender-o, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular lucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, aqui, Pedro está aqui confirmando, né, a autoridade das Escrituras. Pedro escreveu, né, todas essas orientações, e depois aqui no final desse verso, ele confirmou que a palavra profética, ela é como uma candeia, que brilha no lugar escuro. Eu cito por mim, irmãos, quando eu comecei a estudar a Bíblia, que eu não sabia a Bíblia, quando eu comecei a receber estudo bíblico, que eu comecei a estudar, entender as doutrinas da Bíblia, para mim é como se uma cortina estivesse se abrindo, e eu comecei agora a ter outra visão das coisas. Eu estudava a Bíblia, mas não entendia. Quando eu comecei a entender, foi como uma cortina que vem se abrindo no lugar escuro e aparece clareando, é assim que Pedro está falando, começa a brilhar no lugar escuro, e ele fala aqui, né, que nós deveremos entender que a palavra de Deus, ela não é escrita por vontade humana, mas como que foi escrita a palavra de Deus? Homens santos, né, inspirada por Deus, que inspirou a palavra de Deus. Então, Pedro que está confirmando essa palavra, que nós possamos, irmão, acreditar nessa palavra, nesses ensinamentos aqui que Pedro está falando, que nós possamos desenvolver essas qualidades, esses frutos aqui, que aparecem aqui, também os frutos do Espírito, né, para que nós possamos ser realmente um crente, né, transformado pelo poder de Deus, e que assim possa estar suprida a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é meu desejo e minha oração para você nessa noite, em nome de Jesus, amém.